a gente parou no quadro, né, na página 78, nós paramos na página 78, e a gente falou um pouco sobre o tempo deles, né? Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre a forma literária e a mensagem do livro, né, propriamente dita. Eu vou ler uma parte aqui da nossa apostila e a gente comenta um pouco mais sobre isso. Página 78, ali embaixo, forma literária e a mensagem dos reis. Reis não possui a complexa estrutura literária de Samuel. Seu plano é mais simples e consiste basicamente em estabelecer contraste e comparações ao que o autor e editor percebia como os padrões máximos de fidelidade e infidelidade a Yahvé e a sua aliança, Davi e Jeroboão. Isso não significa que não haja arte ou teologia na maneira em que as narrativas e avaliações foram ordenadas no livro. Reis possuem um propósito didático, que cumpre sem recorrer a distorções ou exageros típicos das crônicas reais das outras nações do Oriente Médio, pois os reis de Israel e Judá são retratados como indivíduos sujeitos a fracassos morais, políticos e militares. O propósito mais amplo do livro era oferecer às gerações exílica e pós-exílica uma explicação coerente para o fato do povo escolhido do Yahvé ter se reduzido a um punhado de escravos da Babilônia, bem como uma esperança diante de tal fracasso. Para atingir esse propósito, o autor-editor dá atenção mais detalhada a certos eventos e personagens, particularmente aqueles que demonstram mais claramente que o fracasso temporal da monarquia teocrática não se deveu a alguma falta de poder ou falha de caráter de Yahvé, mas pela falta de conformidade do povo à aliança assumida no Sinai e renovada nas campinas de Moabe. Então, assim, né, outro parágrafo, assim, um dos fatores que demonstram essa proposta e proporção, levando-se em conta que o livro cobre um período de 410 anos em 47 capítulos, vemos que a descrição dos 40 anos de reinado de Salomão cobre 11 capítulos, dos quais nada menos do que 4 são dedicados à construção e dedicação do templo. Praticamente 3 capítulos são dedicados à ascensão e ao reinado de Jeroboão, que durou 22 anos. Os ministérios de Elias e Eliseu, que juntos duram cerca de 40 anos, merecem nada menos que 19 capítulos, em que muitas vezes a narrativa é extremamente detalhada. Em contraste, Onre, que fundou a terceira dinastia de Israel e edificou Samaria, e que foi tão importante aos olhos dos seus contemporâneos, a ponto de Israel ser frequentemente mencionada em inscrições como a casa de Onre, merece apenas um parágrafo. Então, pensando sobre isso, a gente tem que entender algumas questões importantes. Independente, né, às vezes a gente fala assim, né, é inspirado por Deus. E aí, quando você entra na parte da crítica, quando você entra na parte da análise do texto, as pessoas podem começar a pensar assim, mas parece que é uma intenção humana, né, de tudo isso, parece que é uma intenção proposital, né, de ter esses livros, como se fosse uma intenção de manipulação. Às vezes as pessoas podem trazer à memória ou trazer à sua consciência algum pensamento desse. E aí que está a beleza de nós entendermos o que é inspirado. O que é inspirado? Quando a gente fala que o texto bíblico é inspirado, quando a gente diz que a Bíblia é inspirada, nós temos que entender que Deus move o coração dos escritores para aquele propósito da qual nós temos que entender. É Deus se revelando nos fatos, é Deus se revelando nas coisas que acontecem à nossa volta, no contemporâneo nosso. E é aí que a gente tem que entender que nessa questão, todos nós estamos no mesmo patamar de nós compreendermos, fazermos uma leitura da ação de Deus no nosso tempo, na nossa era. Fazemos uma leitura do que Deus está fazendo no mundo à nossa volta. Porque se a gente perder essa perspectiva, nós vamos olhar para a Bíblia como se Deus agisse somente no tempo bíblico, lá no passado, e a gente esquece do nosso contemporâneo e vê a ação de Deus hoje. Entendem? Então, o que é inspirado é o mover do Espírito Santo no coração do autor para mostrar a ele a ação de Deus na história dos povos. Inclusive, né, o povo central que é Israel, o povo central que é Judá. Então, é Deus mostrando a ação dele, usando o povo dele, Israel e Judá, diante da situação que está à sua volta, diante da história do mundo. E o mundo nessa história aqui, o mundo do Oriente Médio, a gente está vendo que é centralizado em quem? Israel e Judá. Eles são o centro da história. É ali que Deus, né, ele centraliza a ação dele no seu povo, mostrando aos outros povos a ação dele através do seu povo. E essa leitura é
entendermos a ação de Deus à nossa volta, dentro da nossa história. Então, inspirado é o mover de Deus que leva o autor a perceber uma ação de Deus na história, e essa percepção ele quer trazer também aos outros essa mesma leitura. Ele quer repassar essa leitura aos seus contemporâneos. E aqui, no início do nosso texto, diz assim: qual foi a motivação, qual foi a razão pela qual o autor de Reis, depois a gente vai ver Crônicas, mas na semana que vem, qual foi a intenção deles? A gente sabe que ele foi escrito em período exílico e pós-exílico. Ou seja, eles estão dando uma leitura do porquê. Qual é a razão do povo de Deus se tornar escravos na Babilônia? Ou seja, ele está escrevendo para os filhos daqueles que saíram da Israel na época do exílio, de Judá, na época do exílio, foram levados para a Babilônia. E essas crianças que saíram de lá crianças, agora são adultas. Os seus pais provavelmente já tenham morrido. E eles podem pensar assim: escuta, por que nós estamos aqui? A nossa terra é aquela lá. Por que nós somos tirados de lá e somos escravos aqui? Aonde está o nosso Deus que nos tirou do Egito, nos trouxe para a nossa terra que emana leite e mel, e de repente parece que Deus nos abandonou? Que história que é essa? Por que Deus fez isso com a gente? Então o autor, inspirado por Deus, Deus está usando o autor para trazer a explicação. Eu fiz isso com vocês por causa disto. Então o autor é inspirado nesse sentido. Ele trazer a visão da teocracia. O que é teocracia? É o governo de Deus usando os reis, mas se esses reis andam com Deus, ok, Deus está com ele abençoando e prosperando. Se esse rei se vira contra Deus, as consequências da sua vida de desobediência vai trazer as consequências da maldição da desobediência. Então eles entendendo isso, falam assim: olha, os nossos reis foram reis bons, mas teve reis ruins. Os reis bons não foram tão bons, porque tem coisas negativas dele. Então o livro dos reis traz para nós essa consciência de que não foi uma narrativa de exaltação ao rei, ao homem. Não, foi narrativa mostrando as suas qualidades, as suas virtudes e as suas falhas e os seus pecados. Então você vê normalmente na leitura dos reis que os reis foram bons quando eles andavam no caminho de Davi, adorando a Deus, centralizando a vida em Jerusalém, trazendo o povo para adorar a Deus. O rei andava na lei de Deus, mas ele tem uma notadinha, podia ser uma rodapé no reinado dele, mas ele não tirou os postes ídolos das montanhas. Tem sempre uma linha de reticência, sempre tem uma advertência, que aquele rei, no seu governo, ainda que andou com Deus, ainda que obedeceu a Deus, mas ele não extirpou de Israel a idolatria. E assim você vai vendo, não foi como o rei Davi, que o rei Davi levou o povo a adorar a Deus, centrou em Deus e não tinha outros deuses. Mas essa decadência começa em Salomão. Então você vai vendo que essa linha de idolatria começa em Salomão e ela vai prosperando, ela vai ganhando terreno ao longo de todos os reinos. O livro de Reis traz para nós uma história de 410 anos de reinado. Uau! 410 anos de sucessões vinda de Davi. 410 anos. Gente, o Brasil tem um pouco mais de 500 anos. É quase o período da história do Brasil. É quase o período nosso de história, que está sendo narrado no livro dos reis. Uau! Então essa consciência é para trazer eles, olha, Deus estava com o nosso povo, abençoou alguns e outros não. Por quê? Porque uns andaram com o Senhor e outros não. E nessa história toda, então o livro, ele reparte, que a gente lê aqui, ele dá um grande ênfase a Salomão, ele dá uma grande ênfase a quem mais? A construção do templo, ele dá uma grande ênfase a quem mais? Elias e Eliseu. E ele dá uma pequena ênfase sobre o reino de Israel, porque a centralidade do autor, ele está falando principalmente para os exilados. Quem são os exilados da Babilônia? É a tribo de Israel ou a tribo de Judá? A tribo de Judá, porque Israel acabou, não existe mais Israel. Não existe mais as 10 tribos do norte, aquela ali acabou, sumiu. Elas sumiram. Então a ênfase do autor é mostrando a ação de Deus na história de Judá, usando Israel como um contraponto, usando Israel como um contraponto de idolatria.
Mas a ênfase dele é mostrando os reis, né, que foram teocráticos e não, a partir de Judá. E Israel, os contrapontos. Elias foi o profeta que mais profetizou para o norte ou para o sul? Norte. Quem foi o grande inimigo dele? Quem foi o rei das grandes batalhas de Elias? Acabe. E quem mais? Quem era a esposa de Acabe? Jezabel. Mas ele segue a mesma linha de Jeroboão. Jeroboão foi aquele escravo que saiu do Egito, volta para Israel, porque foi profetizado a ele que ele seria o rei. Ele volta para Israel, aí então tem o confronto entre o povo e Roboão, a ruptura. Então Jeroboão é o rei que traz, ele se torna rei e traz a idolatria para Israel, criando 2 templos. E esses 2 templos dão a centralidade de Israel nesses 2 templos, que é o norte e o sul de Israel. E então a ruptura de Israel, ela tem uma caminhada praticamente de quase 200 anos, até ela cair nas mãos dos assírios, na qual os assírios então dissolvem Israel como uma penalidade da ira de Deus contra eles. Ok? Andando, então o livro para nós aqui, a gente tem alguns pontos importantes. Você pode ler o livro, quando você lê ele, você tem alguns pontos importantes. Você tem aí o discurso, né, você pode dividir o livro em três períodos, né, 2 temas, deixa eu ver aqui, 2 temas, três temas, né? Mas assim, 2 temas importantes. O livro focaliza o tema da observância, a aliança, das consequências da sua desobediência. O primeiro focaliza o templo como meio de expressão da lealdade mútua exigida pelo pacto deuteronômico. Lembra do deuteronômico, né? Os 2 montes, as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Deuteronômio capítulo 28. Então, essa linha deuteronômica da bênção e da maldição é que perpassa na visão tanto de reis quanto de crônicas. Essa mesma visão de que as bênçãos decorrentes de que nós andemos com Deus, elas sobrevêm a nós. E as coisas ruins que acontecem, no sentido de maldição, é porque nós vivemos uma vida de desobediência. Essa é a visão deuteronômica, né, da bíblica. E essa visão deuteronômica ainda se passa muito ainda para nós ainda hoje. Não é assim que a gente pensa? Se a gente obedece a Deus, a nossa vida vai ser E se a gente não obedece a Deus, a nossa vida vai só ladeira abaixo. Só que quando a gente coloca isso como parâmetro para a nossa vida de obediência a Deus, usando a maldição e a bênção, a gente incorre no sentido de nos tornarmos crentes muito materialistas e interesseiros. E leva a gente a quase um caminho de idolatria. Por quê? Porque nós não estamos entendendo a proposta de Deus em mostrar isso para nós. Porque a proposta é Deus mostrando aqueles que amam a Deus e decidem andar com Deus, obedecendo a Ele, mas não por interesse material. Essa seria a ênfase do texto. Andarmos com Deus, amarmos a Deus, mas sem interesse material. Aí você vai assim, mas para que eu vou andar então com Deus? E às vezes a gente se submete a querer andar com Deus, obedecendo a Deus, porque nós temos medo da maldição. Nós temos medo do castigo. E esse medo do castigo é que nos leva muitas vezes a andar em obediência. Por que você obedece sinal de trânsito? Por causa da multa. Por causa da multa. Nós não somos educados a andarmos de maneira civilizada no trânsito. Por quê? Nosso ímpeto é, para que velocidade? Eu gosto de andar, eu gosto de correr. Para que essas faixinhas aqui? Para que... Então a gente tem esse costume. Mas se não são aplicadas as multas, nós não somos limitados no nosso ímpeto de querer andar do jeito que nós quisermos. Concordam? As leis de Deus, elas nos levam a vermos que haverá um julgamento. O Salmo 75 diz assim, o Senhor é o justo juiz. Ele julgará pelas nossas obras. Ou seja, muitas pessoas medem a sua vida cristã por causa do medo do julgamento. Não porque você ama a Deus e entende que a sua palavra, o seu ensinamento é o melhor para a nossa vida. Como benefício pessoal, não material. Como benefício espiritual, não material.
o livro dos Reis, ele apresenta isso para nós nesse contexto. Ele está nos mostrando, ou seja, é uma reflexão de indicação. Está mostrando, está nos dando ele está dando um panorâmico daqueles reis que andaram, amaram a Deus, e aqueles reis que não amaram a Deus e andaram conforme a sua vontade própria. Nesse parâmetro, para nós entendermos, fazermos essa leitura. Ou seja, aqueles que amam a Deus, seguem a Ele, obedecem a Ele, quais os benefícios reais que nós temos para a nossa vida? Por que Paulo falou lá para nós das bênçãos dos frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5? Qual foi a intenção de Paulo mostrar isso para nós? A visão de Paulo também é deuteronômica. E também tem essa perspectiva. Mas não no sentido de buscarmos os benefícios materiais, mas os benefícios espirituais. Aquilo que leva-nos a andarmos em comunhão com Deus muito mais próximo dEle. Esse deve ser o nosso intuito, essa deve ser a nossa vontade, de andarmos cada dia mais próximas de Deus. Mas para que a gente possa andar mais próximo dEle, então a gente tem que entender que a sua palavra é a régua, a sua palavra é o parâmetro, para que a gente possa ter comunhão verdadeira com Ele. Ok? Então o livro tem essa pegada, mostra isso para a gente. O primeiro ponto, assim, que você pode entender é essa lealdade, do pacto deuteronômico, as bênçãos e a oração de Salomão, capítulo 8 lá de 1 Reis. Vamos lá, rapidinho. 1 Reis, capítulo 8. Vamos pegar o finalzinho lá no versículo 54. Salomão ora a Deus, ele pede sabedoria para Deus, ele tem toda aquela questão toda, e aí então Deus revela a ele a sua vontade, e aí então a conclusão. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha de se ajoelhado, com as mãos estendidas para o céu. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com o nosso coração, se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardemos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça a justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor, nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Aí vai concluir, aí Deus faz aliança com Salomão. Contudo, quando você vai caminhando, você chega no capítulo 11. Você chega no capítulo 11 do livro dos Reis. O que tem no título do nosso capítulo 11? Outra versão. Pecado de Salomão? As mulheres de Salomão? Idolatria de Salomão. Então tem vários títulos. Lembrando que o título não é inspirado, tá, irmãos? O título foi colocado muito depois, lá no século XV, lá no século XIV. Então, assim, a idolatria de Salomão, interessante, quem falou que é mulher? Interessante, nessa Bíblia fala mulher. Por quê? Porque foi por causa desses laços de aliança com as mulheres de outros reinos que a idolatria foi entrando em Israel. E o primeiro casamento que ele faz por aliança é com a filha do faraó, do Egito. Então começa a trazer essa idolatria. Então a decadência do reino, que começa em Salomão, foi por causa dessas alianças políticas que ele faz com os outros reis, casando-se com as filhas deles. Só que essas mulheres vieram para Israel trazendo a sua idolatria, trazendo os seus deuses. E isso foi a razão o início da decadência de Salomão. O início da decadência dele. Onde as mulheres não foram ensinadas a adorar a Deus de Israel, não conheceu Yahvé e levou Salomão a viver uma vida corrupta, no sentido religioso. E aí você olha tudo isso e você vê assim que as coisas na nossa vida acontecem assim, bem paulatinamente, bem lentamente. Se a gente não abre os olhos,
nós acabamos sendo engolidos pelas nossas falhas, acabamos sendo engolidos pelos nossos pecados e até mesmo pela nossa própria idolatria. Pela nossa própria idolatria. Crente é idólatra? Que jeito? É uma delas. É uma delas. Quando as pessoas colocam no pastor ou nas autoridades da igreja a referência no sentido assim, como se fosse usá-lo como um guru, como um abençoador. Se o pastor não orar, se o presbítero não orar, a casa não vai mudar, a vida não vai mudar. Então coloca na figura, né, da liderança essa expectativa de que é através daqueles homens que Deus vai abençoar a vida deles. Então é uma forma de idolatria. Outra idolatria que nós podemos incorrer como cristãos. Talvez o motivo, vamos dizer assim, o motivo que leva as pessoas a ir para outra igreja. Aí sim, porque eu já teve muitos casos, eu já vi assim, pastor, na igreja presbiteriana eu não consigo encontrar Deus. Já escutei um monte disso. Então vai para uma igreja mais avivada, mais pentecostal, porque quer ter um encontro com Deus lá. Isso é uma forma de idolatria, porque está colocando a fé na emoção, e não na palavra, não na razão. Fé, ela não é emocional. Fé é racional. Isso não faz com que a fé sua racional não te leve a sentir, a ter comunhão com Deus. Entendam? Mas não é a emoção que nos leva para Deus. É a razão que nos leva para Deus. Ok? É a razão que nos leva para Deus. Não o contrário. Não o contrário. Porque se você arrepia, Deus está aqui. Opa! Se passou um vento aqui, é o Espírito Santo. Opa! Gente, firmar a fé em coisas, né, sensoriais é idolatria. É idolatria. Outra questão que o crente pode virar idólatra. Fala, você está doido para falar, Vinícius? Fala, Vinícius. Dinheiro. Pode ser também. Como? Também. O crente faz isso também. Família, tudo isso aí, o crente ele acaba sendo idólatra, né? Quando coloca esses valores acima de Deus. Né? Quando nós somos idólatras, queridos, mais grave agora, uma parte mais grave da vida cristã, idólatra. Também. Mas onde mais pega a idolatria do crente, irmãos, é quando nós vivemos a nossa fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, Jesus é meu Salvador, tudo isso. Mas a palavra não me governa. A lei de Deus não me governa. Os princípios de Deus não me governam. Mas eu tenho fé em Deus, Jesus é o meu Salvador. Mas a palavra de Deus não me governa. Isso me torna idólatra. Porque eu estou baseando a minha vida espiritual nos meus valores morais. Naquilo que eu julgo que é bom e ruim para mim. Não aquilo que a palavra determina que é bom e ruim para mim. Quando eu faço isso, eu estou sendo governado por mim, pelas minhas virtudes morais. Ainda que possa até parecer com Deus, mas não são dirigidas por Deus. É dirigida pelo meu próprio coração. Elas são relativas. Isso me torna uma pessoa idólatra. Esse é o mais pesado. Só que é o mais comum de todos os cristãos praticarem. É o pecado mais comum de idolatria que nós cristãos praticamos. A gente rejeita a igreja preta, a gente rejeita usos e costumes, a gente rejeita fenômenos, a gente rejeita muita coisa. Mas quando chega nessa parte da palavra, a gente se torna maleável. E é onde a gente não poderia ser maleável nunca. Nunca ser maleável. É onde a gente não poderia ser nunca maleável. Nos princípios de Deus. Por quê? Como reformado, o que a gente fala que é a palavra mesmo? O que ela é para a gente? Repete. Única regra de fé e prática é a palavra de Deus.
Se a minha vida moral, se a minha vida espiritual não está pautada na palavra, eu não estou levando Deus como meu Senhor e Salvador. A sério. É o que acontece no livro dos Reis. Quando Josias achou a Bíblia jogada nos mofos da tesouraria lá do templo, quantos anos tinham se passado, queridos? Quanto tempo a Bíblia ficou jogada às traças lá, na tesouraria? No tempo de Josias? 70 anos. A Bíblia ficou abandonada na tesouraria do templo 70 anos. A sua Bíblia em casa está fechadinha? Você lembra dela só quando vem na igreja? Ou ela está dando amarela, de tanto você manusear? Menos mal, menos mal, menos mal. Amados, tem uma pegadinha, né? Tem uma ilustração bem jacosa dos pastores, fala assim, que uma irmã foi na igreja, recebeu uma oferta do irmão, e ela colocou no meio da Bíblia. Foi embora para casa e esqueceu que negócio, esqueceu do dinheiro. Eu perdi o dinheiro que eu tinha ganhado. Aí, tempos depois, a irmã pegou a Bíblia para fazer não sei o quê, achou o dinheiro lá dentro. O dinheiro está aqui dentro. Então, essa é uma maneira jacosa, a gente diz assim, que muitas vezes a gente lembra da Bíblia quando vem na igreja, quando a gente vai para casa, a gente deixa a Bíblia guardadinha lá na estante, lá da cabeceira da nossa cama, e ela fica ali, fechadinha. E a gente não manuseia, e a gente não olha. Então, essa é uma advertência para todos nós, porque é o contexto de Reis. É o contexto de Reis. É a história deles. 410 anos que levaram eles a uma decadência. Mas a coisa não acontece assim de repente, irmãos. A coisa não acontece de repente. Não é de repente que você deixa de ser crente. Não é de repente que você deixa de acreditar no Deus que é supremo, que faz todas as coisas. Não é de repente que acontece isso. Ela é paulatina, ela é lenta. Ela vai cozinhando em fogo baixo. Ela vai cozinhando em fogo baixo. Ela vai indo. Sabe qual que era a tortura mais cruel dos japoneses? Na época da dinastia dos japoneses? Sabe como eles matavam as pessoas, querido? Olha que verdade. Ele colocava os caras num vaso enorme de um vaso, enchia aquele negócio de água, colocava fogo embaixo e colocava o cara lá dentro amarrado. E ele ali ficava, e aquela água, e aquele fogo ia aumentando, eles iam aumentando a dosagem daquele fogo, ele ia aumentando. No início a pessoa vai acostumando, e quando de repente a água está borbulhando, o cara está se desmanchando dentro daquele tacho, daquele vaso. É assim que os japoneses torturavam os inimigos de guerra. Matavam eles sem eles perceberem. E muitas vezes nós morremos porque nós não entendemos que o diabo está nos cozinhando em fogo baixo. O diabo está nos cozinhando em fogo baixo. E a gente não percebe que nós estamos deteriorando os nossos valores dia a dia pelas coisas que a gente vai ouvindo, pelas coisas que vão deixando de ser formatadas em nós. E a gente deixa de ser moldado pela palavra. E passamos a ser moldados pelo mundo. Vamos lá para Reis. Segundo ponto, segundo discurso. Vendo o próprio autor. Segundo Reis, capítulo 17. Vamos passar lá, então a gente já pula então para o segundo Reis, capítulo 17. Segundo Reis 17. Vamos lá. Versículo 7 a 23. Capítulo 17, 7 a 23. O reinado de Josias, a queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Né? Qual foi a consequência da queda de Israel? Israel, estou falando da parte norte, tá, irmãos? É das 10 tribos do norte. Isso aconteceu por quê? Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder do faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá. Em todas as colinas mais elevadas e debaixo das todas as árvores frondosas
queimaram ali incensos em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira e servir os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam essas coisas. E assim vai. Então o autor, né, está dizendo para os exilados, lembra a terra de Israel? Porque a terra de Israel, querido, eles foram para o cativeiro 150 anos antes de Judá cair. Ou seja, teve 150 anos de espaço para Judá se arrepender. Teve 150 anos para Judá olhar o que aconteceu com Israel e falar assim, vamos mudar a nossa vida. O que Deus falou para o rei Ezequias? Estava à beira da morte. Ele orou para Deus. O que Deus falou para Ezequias? Eu vou te dar quantos anos? Para quê? Para arrumar a tua casa. Para arrumar a tua casa. Deus deu 15 anos para o rei Ezequias consertar a vida espiritual dele e da nação. 15 anos. E nesses 15 anos, Deus, ele mudou o coração, ele decidiu andar com Deus, ele decidiu obedecer a Deus, e Deus mudou a chave. E o rei Ezequias prosperou, a ponto tão grande, tão grande, tão grande. O rei Ezequias foi um dos maiores engenheiros do reino de Judá. Ele criou máquinas de guerra, ele criou sistemas de defesa, ele foi um cara totalmente estratégico. E está tão firmado, tão confiante na sua estratégia, no seu poderio armamentista, que quando chegou lá chegou um embaixador lá da Babilônia, foi lá conversar com ele, conhecer o rei Ezequias, porque a fama de Ezequias ficou muito grande. Aí, vamos ver esse cara, o que esse cara está fazendo? Aí o rei Ezequias, todo cheio de orgulho, levou aquele conselheiro, aquele embaixador, para conhecer todo o palácio, todo o armamento, e levou, mas com o coração cheio de arrogância e orgulho. Falou assim, eu sou bom mesmo. Eu sou bom mesmo. Aí então, depois que o homem vai, o profeta chega para Ezequias, ô Ezequias, quem é aquele cara? Pois é, o cara eu não conheço, veio lá da Babilônia, lá um terreno, lá de longe. O que você fez? Eu mostrei tudo aqui para ele. Mostrou tudo. Ele mostrou tudo, até os tesouros. Aí então ele diz assim, pois é, por causa do teu orgulho, tudo isso vai passar na mão dele. Tudo isso vai passar para a mão dele. O que o orgulho pode fazer com a nossa vida? Não é errado você mostrar as coisas para os outros, não é errado. Por favor. Eu gosto, aqui no Sul é bacana, nunca tinha visto aqui. Né? As pessoas vão na sua casa, levam você a conhecer a casa inteira. Isso em todo lugar, em todo lugar. Eu acho bacana isso. Acho bacana. Mas, por outro lado, tem pessoas que podem fazer tudo isso, mas com um coração maldoso, com um coração orgulhoso. Mas bacana, eu acho interessante, porque eu acho que eu não sei, eu faço uma leitura, eu fiz a leitura que eu faço assim, que as pessoas querem ser íntimas, então ela mostra tudo no sentido assim, de intimidade. Olha, aqui é minha cama, aqui é meu quarto. Eu acho bacana, é uma forma de mostrar assim, eu estou me abrindo para você, eu estou querendo ser amigo teu. Eu faço essa leitura, não sei se eu estou certo, não sei se eu estou certo, né? Mas essa leitura que eu faço, que as pessoas fazem isso no sentido assim, é uma forma, né, uma forma alegórica de dizer assim, a minha vida é essa, e eu quero dizer para você que eu quero você como meu amigo. Estou me abrindo para você como ser amigo seu. Acho que é bacana isso, tá bom, queridos? Mas é uma forma só de me mostrar, não estou dizendo que é errado nada disso, né? Mas pensa assim, irmãos, o nosso coração, ele é danoso, nosso coração é perigoso, nosso coração é desdenhoso. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. A gente tem que tomar com o nosso coração. Então, quando a gente olha essa história aqui, Israel tinha duas coisas para fazer. Judá tinha duas coisas. Ou conserta a vida deles, ou continua a vida de obstinação e de desobediência a Deus. E eles tomaram essa segunda opção. Continuaram obstinados, idólatras e rejeitando ao Senhor. Mesmo que Deus tratava com os profetas, enviando os profetas para lá, mas o povo não quis reconsiderar a vida deles. E a caminhada da derrocada, então, ela vai sendo desenrolada, sendo mostrada para nós através dessa leitura. Por quê? Qual que é o perigo? Eu já vi algumas coisas, né? Tem pessoas que acham que o livro, por ser um livro profético, no sentido assim, que foi um profeta que escreveu, foi uma linha profética que escreveu o livro, as pessoas acham que essas histórias foram profetizadas. Não é isso, não é isso. Tá? O livro dos Reis não é um livro profético. O livro dos Reis é um livro histórico. Ele é livro histórico na Bíblia. Quando a gente fala livro histórico, é porque são histórias que já aconteceram.
E agora nós estamos tendo conhecimento dos fatos. O que aconteceu com essa nação? Deus levanta esses homens para trazer a consciência nossa, o conhecimento nosso, o que a nação fez contra Deus ou a favor de Deus. Ok? Porque se fosse só para narrar a história, então o autor não precisava colocar assim, porque Deus é o juiz, Deus fez aquilo. Você vê que a narrativa, você vê Deus sendo o agente que exalta e o agente que derruba. Salmo 75 diz que Deus é o juiz, Ele é Ele que exalta e Ele derruba. Ele coloca a pessoa no trono e Ele tira a pessoa do trono. E o livro de Reis traz isso para nós. Reis sendo colocados por Deus e mesmo Deus tirando esses reis para os seus maus comportamentos. Por que Deus colocou esses homens então? A pergunta se podia ser assim, se Deus sabia que o cara ia pecar, por que Deus colocou ele? Essa não é a leitura que a gente faz. Não é essa questão, a gente não coloca isso, né? A gente não coloca isso como a motivação de Deus. Se Deus sabe por que Ele fez, né? Não é nisso. Mas Deus coloca ali homens, segundo o coração dele, mas que refletem a vida do povo. Esse é o mais duro a gente engolir. Essa é a parte mais difícil a gente entender. Deus coloca homens segundo o coração dele, mas homens que têm um coração segundo o povo. Qual foi o único rei de Israel que ele colocou segundo o coração dele? No sentido assim, mais pleno. Mas ele pecou, né? Entendam. Mas Davi é segundo o coração de Deus no sentido, Deus escolheu Davi para ser o rei. E através desse rei, Deus usou ele para mostrar à nação quão bom é andar com Deus. Quão bom é viver uma vida debaixo do guarda-chuva de Deus. Depois de Davi, nenhum rei mais foi como ele. Nenhum rei mais foi como ele. Nenhum. 410 anos de uma história que não teve um rei semelhante a Davi. Não teve nenhum semelhante a ele. Porque ele era um tipo de quem? Cristo. Foi o mais próximo que Deus pôde nos mostrar de um governo teocêntrico perfeito. É este governo teocêntrico perfeito que nós teremos com o nosso Rei verdadeiro e único, Jesus Cristo, por toda a eternidade. É esse Rei perfeito que a gente olha para Cristo e a gente pode entender que Ele será o verdadeiro Rei, que nós poderemos com tranquilidade viver toda a nossa eternidade, debaixo do seu reinado e do seu governo. Seguindo, o livro dos Reis também, né, no último parágrafo ali da nossa apostila, o segundo discurso, né, ele fala sobre o segundo Reis, capítulo 17, explica a causa do cativeiro do norte, e aí no versículo 19 e 20, né, ele comenta sobre sobre o exílio de Judá. Olha lá o versículo 19 e 20. Olha lá o capítulo 17 mesmo. Segundo Reis. Também Judá. Né? Ele está falando sobre Israel. Por isso, olha lá o versículo 18. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. E aí então, versículo 19. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes de Israel que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos espoliadores até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O dia de hoje aqui, provavelmente esteja no ano 580 até 540. Ou seja, já passou-se 200 anos, desde quando Israel foi dissipado ou espalhado pelo reino da Síria, faz quase 200 anos. E até hoje esse povo não voltou mais para Israel, para os seus territórios. Não existe mais as 10 tribos, tá, queridos? Não existe mais. Os judeus lá, hoje, os ortodoxos,
Eles estão tentando achar, cronologicamente, trazendo, né, biografias, tentando resgatar as 10 tribos de Israel. Está difícil. Mas não tem mais noção, eles não têm mais a historicidade, não tem como eles captarem mais esses descendentes. Para onde foram? Eles perderam. Por que Deus preservou Judá? Por que Deus preservou o Reino do Sul? Qual foi a intenção de Deus preservar? Deus não podia ter feito a mesma coisa com Judá? Não podia fazer assim, ó, acabou, chega. Porque a expulsão, o fim de Israel significa que o cálice da ira contra Deus, do pecado deles, atingiu o máximo do cálice da ira de Deus. Quando Deus expulsa Israel e dissemina as 10 tribos, ele põe fim à história desse povo. E aí, se por fim na história desse povo, você olha assim, mas e então? E agora? Pois é. Não era para ser eliminado o povo dos filhos de Abraão? E Deus simplesmente pulverizou Israel. Deus pulverizou Israel. O que isso faz a gente pensar? Que a justiça de Deus, ela prevalece sobre as suas atitudes. E Deus, ao destruir Israel, significa que Deus julgou. Chegou o tempo do julgamento de Deus contra Israel. O julgamento dele foi: vocês não viverão mais na minha presença. Ah, mas eu sou filho do pastor Vanderlei da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Pelotas. E Deus diz assim: e daí? As pessoas se firmaram numa aliança que Deus tinha feito a Abraão, mas a vida deles não era condizente com o Deus de Israel. Como que Deus vai tolerar uma vida de pessoas tão desobedientes andando com Ele? Não tem como. Não tem como. Não há compatibilidade. Não há compatibilidade. Queridos, deixe de achar, né? Tire do seu coração uma visão romântica, ilusória e pecaminosa de que Deus é amor. E por causa de Deus ser amor, Ele vai perdoar todo mundo no final das contas. Deixa de pensar esse pensamento romântico idólatra. Porque não é isso. Não é isso. Deus é justiça. Deus é amor, mas é justiça. E a justiça dele prevalece quando se faz necessário a punição, se faz necessário um julgamento do pecador. Existe uma coisa que a gente falava muito, né? Eu até mesmo falei muito. Ah, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não. Deus odeia o pecador e Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecador e odeia o pecado. Porque se Ele amasse o pecador, Ele não teria que perdoá-lo. Ele teria que aceitá-lo do jeito que ele é. E Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus ama o pecador desde que o Espírito Santo trabalha no coração dele, regenera ele se arrepende do seu pecado e volte a se andar para Deus. Isso que chama-se arrependimento. É nós virarmos a costa para o pecado e andarmos em obediência a Deus. Entenda isso. Pedido de perdão, queridos, pedido de perdão. Eu vou pegar a Bruna aqui. Eu piso na bola com a Bruna. Eu chego para a Bruna, perdão, tá, Bruna? A Bruna assim, tá bom. Aí eu piso na bola de novo com ela. Ô, Bruna, perdão, tá? A Bruna, boa crente, tá bom, perdão. A gente chega para Deus assim, ô Deus, perdoa, porque eu pequei, sabe? Eu pequei ali, tá? A gente peca uma vez, aí vem para a igreja, no meio do início do culto, né? O nosso coral está aqui cantando, né? O nosso louvor está cantando, é para a gente se arrepender, ter um momento de reflexão, que a gente, né, às vezes não teve tempo para fazer isso. Na igreja aqui tem tempinho de você pedir perdão a Deus, para que você possa adorar Ele. Aí,
A gente pede perdão a Deus. Ah, perdão, tá, Senhor, eu errei ali, peguei. Eu pedi perdão. Perdão, querido, a gente só pode pedir mediante arrependimento. O arrependimento vem antes do perdão. Eu tenho que ser para dizer assim, Senhor, errei nisso aqui. Eu não quero mais errar nisso aqui. Eu estou arrependido de cometer isso aqui. Eu não quero mais cometer isso aqui. Aí eu peço perdão a Deus, mas com o coração desejoso de não cometer mais aquilo ali. Pedido de perdão só pode ser acompanhado de verdadeiro arrependimento. Porque se você pede perdão somente para desencargo de consciência, é idolatria. Pedido de perdão só para desencargo de consciência é idolatria. Se não há uma postura no seu coração de transformação, de mudança radical no seu coração, para não cometer mais aquilo. Arrependimento significa uma virada de 180 graus para aquele pecado. Ou seja, eu estou indo em direção ao pecado, eu vou me arrepender. O pecado ficou lá atrás, eu estou indo para cá. Entendeu, queridos? A gente diz assim, eu não quero ficar longe do Senhor. Nós vivemos uma vida longe de Deus, andando contra Ele. A gente se arrepende e a gente quer ficar mais perto dEle. A gente está andando em direção a Ele, não em direção ao pecado. O pecado ficou para trás, o pecado ficou lá atrás. Nós estamos indo para frente. Quem está na nossa frente? Deus. E quanto mais perto eu estou de Deus, mais santificado eu vou me tornando. Mais puro eu vou me tornando. Quanto mais perto de Deus, mais puro eu vou me tornando. Tá bom, queridos? Então a gente olha para isso, e a gente olha para essa história, e a gente fica de cabelo em pé. A gente fica de cabelo em pé, porque o autor está dizendo, olha, o pecado deles foi esse. Ou seja, toma prumo, toma maturidade, não ande como eles, anda diferente. Anda diferente, porque o erro, o fim, você sabe qual é o fim. Você sabe onde você vai parar. Você sabe onde você vai parar. Então a gente tem que ter a leitura de maneira exortativa. O texto tem que nos exortar. É essa parte inspirada, a exortação. A gente olha e a gente diz, opa, isso aqui não é para mim. Andar nesse pecado não é para mim. Não é para mim. Então, amados, a gente olha para isso e a gente diz assim, uau, uau. Então, assim, o livro tem 3 partes. Vamos lá, vamos para as partes lá, na página 81. O livro tem 3 partes importantes para você atentar na sua leitura. O capítulo 1 Reis, capítulo 1 a 11, você tem aí a primeira monarquia unida sob o domínio de Salomão. Então, quando você pega o livro de Reis, capítulo 1 até o capítulo 11, o autor está dizendo para nós, está fazendo uma narrativa do próspero, né, do governo de Salomão, do lado bom e o lado ruim. Eu me enrosco todo isso aqui. Nem sei porque eu fico com isso. Morrendo de calor. Amados, a segunda parte do livro, você tem a monarquia dividida, que é o capítulo 12, né, que mostra a rivalidade entre reinos gêmeos, né, de Israel e Judá. O período, então, de cooperação entre os 2 reinos. Você tem um período que eles se unem para combater os inimigos, capítulo 16, daí lá no 2 Reis, capítulo 8. E você tem aí depois aí a terceira parte, que fala sobre a decadência do sobrevivente reino do norte, né, da Judá e do seu adversário da Babilônia. Ou seja, e o epílogo, qual que é o epílogo? Qual é o finalzinho da história do Reis? Capítulo 25. O que ele fala para nós? Capítulo 25. Ele fala de último rei, né, do último rei ali, lá na Babilônia. Capítulo 25. O que você tem aí no capítulo 25? Versículo 27 a 30. O que tem aí? Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os reis. Perdi a leitura aqui. Mataram o rei. Também mataram os judeus, os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês,
Evil-Merodec, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra que os reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada a subsistência vitalícia até a pensão diária durante todos os dias da sua vida. E o livro termina, né? Você tem a narração, a narrativa, né, de Ismael mata Gedalias, que, né, ainda está falando da Babilônia, está falando aí que está na fuga, porque Judá, quando ouviu que a Babilônia ia dominar, então um grupo de rebeldes, aí você lembra de Jeremias, porque é o profeta Jeremias que está nessa época aqui. Jeremias diz assim: entregue-se para o homem. E disse: você está louco, Jeremias? Nós vamos matar você. Não mataram. Aí pegou, então eles fugiram para o Egito. Eles fugiram para o Egito. Deus fez o exército da Babilônia ir lá no Egito pegar esse povo. Deus não é fácil. Vocês fogem, mas é Deus que vai lá buscar eles. Vocês vão para o cativeiro. Ai, ai. E o livro termina dizendo o quê? Como que o autor termina o livro de Reis? Quem é Joaquim? Filho de Joaquim. Quando ele foi levado como cativeiro, ele era ainda muito jovem. Ele só governou 6 meses. Aí Nabucodonosor pega ele e leva para a Babilônia. Na Babilônia, ele então é colocado no cárcere e fica sendo um prisioneiro. Mas Nabucodonosor não mata ele. Não mata ele, preserva ele. Quando o filho de Nabucodonosor assume o trono, ele então tinha amizade com Joaquim, ele tira Joaquim da prisão e dá ele a dignidade de rei. Uau! O livro está sendo escrito para os exilados, preparando eles para o pós-exílio. Preparando eles para a saída. E alguns, né, nesse interim, alguns já tinham saído. Já tinha havido a invasão dos persas. Já tinha acabado do reino da Babilônia. Como que você ouviria essa palavra, sendo que você fosse um ex-exilado? Voltando para a sua terra desolada, a sua terra toda destruída, as suas propriedades todas acabadas, e de repente você toma conhecimento de que Joaquim foi perdoado, Joaquim foi restaurado na sua condição de rei, foi restabelecido na dignidade e honra que ele tinha. Como que você recebe essa palavra, sendo que você chega diante de uma terra desolada e totalmente acabada? Esperança. De quê? Vou começar de novo. Essa semana a gente ouviu umas reportagens, né? O pessoal agora voltando para suas casas. Ela chega na casa dela assim. Algumas encontraram só alicerce. Só alicerce. Eu vi um testemunho de um senhor de 79 anos, cheio de energia, pegou 2 fardos de água, olhou para a casa dele e falou assim: aqui é minha casa. A câmera mostrou a casa, só tinha o alicerce. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Nada. E a reportagem olhou para ele e falou: então, o que o senhor vai fazer? Ué, eu vou reconstruir. 79 anos. A repórter falou assim: o senhor tem força? Ele pegou 2 fardos e levantou assim: tenho. É isso que tem, né, a gente olhar para isso e falar assim: como que o homem é resiliente, gente? Como o ser humano é resiliente? Como que nós somos resilientes a transpor momentos tão caóticos na nossa vida? Nós conseguimos fazer isso, queridos. Eu quero dizer para você, dentro do homem, por si só, já existe essa resiliência. Agora você acha, né, agora pensa em você, tendo a esperança que Deus está com você, dando força e ânimo para você reconstruir a vida. O que o autor, inspirado por Deus, mostra é essa mensagem. É essa mensagem. Deus está conosco. Deus de Israel é o nosso Deus. Deus de Abraão continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo o nosso Senhor. Nós estamos voltando para a nossa casa, mas Joaquim foi restaurado. Deus levantou novamente a honra dele. Paralelamente, pedagogicamente, Deus está dizendo assim para o povo: assim como eu estou restaurando o reino de Davi, através de Joaquim, eu estou restabelecendo o meu povo na sua terra de volta. Porque foi essa a mensagem dele: eu levarei vocês para lá, mas eu trarei vocês de volta. O exílio babilônico, queridos, não tem nada parecido com o exílio do Egito, não tem nada a ver com isso. O exílio babilônico foi uma pedagogia de Deus, foi um tratamento de Deus na disciplina de Judá,
para que o povo de Judá pudesse voltar-se para Deus, diferente da Israel. Quer entrar na teologia da eleição? Aí entra a eleição. Aí entra na eleição. Por que Deus preservou Judá? Para quem? Essa leitura que a gente faz de Judá. Deus preservando Judá, porque de Judá, não foi a promessa? De Judá virá quem? Jesus. Virá o leão, o rei dos reis. É essa linhagem que Deus está preservando. É essa linhagem que Deus está guardando, para que o povo continue andando com Deus. Esses são os eleitos do Senhor. Guardados pelo Senhor. É esses que estão sendo preservados pelo Senhor. Guardados por Ele. É essa descendência eleita pelo Senhor. Porque dele virá o Salvador. E o Salvador salvará os seus eleitos. Salvará os seus eleitos. É essa mensagem de Reis passa para a gente. Deus elegendo. Por que Deus acabou com Israel? Por que Deus não preservou Israel? Por que Deus preservou só Judá? Tá bom, queridos? Essa é uma outra aula, tá? Quando a gente entrar na aula de teologia, quando a gente entrar lá na eleição, a gente vai conversar sobre isso. Tá? Essa é só um pouquinho só um docinho para você, para a gente ficar com fome, só para ficar com vontade, a gente conhecer mais a eleição. Mas, então, queridos, se você pegando esse livro, você consegue dividir, você consegue ver a intenção do autor, fazendo blocos dos acontecimentos, mas em cada bloco existe um propósito. Quantos livros Salmo é dividido? A gente vai falar em Salmos depois. Quantos livros Salmos são divididos? 5. E são divididos em 5 blocos. Cada bloco você tem que ler como um livro. Tem uma intenção. Cada bloco tem uma intenção. Eles não são aleatórios. Não são louvores aleatórios. Cada bloco tem um propósito. Tem um propósito. Relevando a grandeza de Deus em todos os aspectos. Uau! Isso é para Salmo, tá? Isso é para Salmo. Não é agora não. Mas o livro dos reis também tem essa intenção. Aí que está a inspiração. Aí que está a mão de Deus conduzindo o autor para que ele tenha essa percepção, para que ele possa entender esse mover dele diante das nações, diante do seu povo ao longo de 410 anos. Essa é a beleza do texto. Essa é a beleza do texto. A gente perceber Deus agindo, Deus realizando as coisas no dia a dia do povo. Se eu fosse fazer uma pergunta para você, você conseguiria fazer uma leitura de mover de Deus na sua vida? Se você conseguisse fazer uma leitura de blocos na sua vida, você conseguiria perceber como que Deus foi agindo na sua vida ao longo da sua vida? A gente cresce até a nossa infância. E é feliz. Então, a nossa vida, queridos, a nossa vida, se a gente olhar a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa mocidade, a nossa vida adulta, se a gente repartir esses 5 blocos e começar a olhar assim a ação de Deus na sua vida ao longo desses blocos, você vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa que você olha assim para Deus e fala assim, pô Deus, eu nem te conhecia e o Senhor estava me preservando tanta vez. Então, queridos, se você tem tempo, quando você for tomar seu chimarrão, para um pouquinho e começa a olhar esses blocos na sua vida. Começa a olhar como que você começa a perceber Deus na sua história. Como que você vai começar a ver a condução de Deus na nossa vida, na sua história, e você olha assim, Deus, o Senhor esteve presente na minha vida sempre, eu nunca percebi isso. Eu nunca percebi isso. O livro dos reis traz isso para a gente, queridos. A gente faz uma leitura da nossa vida e a gente vê os tempos altos que a gente teve com Deus, os tempos não tão altos como a gente teve com Deus, os tempos ruins que a gente teve com Deus, e como que Deus foi gracioso conosco. Como que Deus continua sendo gracioso com a gente.
Então, queridos, acho que ler Reis, quando a gente olha assim a parte histórica, parece chato. Rei do quê? Mas quando você olha com outro óculos, quando você olha com uma outra perspectiva, é apaixonante. É apaixonante. Eu tinha um amigo, né? Eu tenho um amigo ainda. Ele leu a Bíblia, na época que a gente era da escola, ele tinha lido a Bíblia 5 vezes. Eu tinha lido apenas uma vez. Ele já tinha lido 5. Falei, uau, o cara é mais crente que eu. Ele não era crente. Meu pai. Aí eu perguntei para o meu amigo, e aí então, o que você achou de ler a Bíblia? Eu gostei. O que você gostou? Esperando, né? É um livro histórico. Eu gostei da história de Israel, eu gostei da história do povo, gostei da história dos cristãos. Ele leu a Bíblia com o óculos da história. O óculos que ele usava é o óculos da história. Olhou tudo aquilo com um olhar de história. E ele gostava. Falei assim, puxa vida. Aí você vê que a parte espiritual, se não for o Espírito Santo, irmãos, ela é mistério para a gente. Ela é mistério. Vamos continuar então, vamos continuar. Tem a terceira sessão do livro, na página 82. A terceira sessão do livro, ela diz assim, continua descrevendo com as bênçãos da aliança de Yahvé, vieram repousar sobre Salomão. A força política de Salomão foi suficiente para fazer o que o faraó assumia. Aí vai falando sobre essas questões. Em segundo lugar, os sempre presentes altos centros de adoração sincrética são mencionados aqui quando o templo ainda não existia. Mais tarde, eles competiram com o templo da fidelidade religiosa de Israel. O compromisso de Salomão para com Yahvé foi demonstrando em seu pedido por sabedoria quando o Senhor lhe apareceu em Gibeão, aonde ele havia ido para oferecer sacrifícios. A evidência da bênção de Deus sobre ele segue-se em capítulo 3, quando ele pede sabedoria. E ele então, ele é submetido àquela prova, das 2 prostitutas, reclamando a maternidade da criança, então ele mostra a sua sabedoria. E Deus então continua abençoando a vida dele. Se você for lendo a apostila, você vai ver várias questões, Tem outras divisões que você pode ver também. Na página 83, você tem aí uma outra configuração que você pode ler. Então ela fala assim para a gente. A bênção de Yahvé foi pronunciada sobre o templo e sobre o seu construtor e o seu povo, desde que a nação mantivesse a aliança sobre a qual o templo havia sido construído e dedicado. As 2 sessões finais dessa primeira divisão retratam e resumem o restante do livro. O capítulo 10 contém uma descrição da grande glória sob o domínio de Salomão, em que a paz e a prosperidade são garantidas pela obediência, promessa e fidelidade de Yahvé. O capítulo 11 pinta o quadro em que Salomão pratica apostasia, grosseria e idolatria. O pecado do rei teve repercussão nacional devido ao seu papel representativo, e os problemas começaram a aparecer tanto dentro quanto fora do reino, com reinos satélites se rebelando. Uma revolução se formou no norte, a resposta divina a essa infidelidade foi a ruptura nacional. Aí entra então Roboão e Jeroboão. A segunda parte do livro começa com tola a decisão de Roboão, fazendo essa divisão. Aí você vê depois a tentativa de Jeroboão na maldição contra Yahvé. Os 2 primeiros reis da dinastia davídica na monarquia dividida foram predominantemente maus, apesar do seu sucessor contra Jeroboão. Jerusalém foi saqueada uma vez por Israel e assim por diante. Então você tem aí a descrição, se você ler aqui a apostila, você tem uma descrição bem resumida do livro. Então a gente não vai ler aqui, porque senão a gente ficaria cansativo. Você lê tudo isso aqui, porque é uma maneira de você olhar, ler e você perceber na sua leitura. Então você tem aí blocos na qual o autor vai mostrando a sua intenção, levando o povo a essa consciência de andar com Deus e não andar com Deus. As consequências do bom, de andar com Ele, e as consequências de não andar com Ele. Mostrando essa questão de maneira indicativa. Entendam? Ali está indicando, é a placa. Então ele está escrevendo para pessoas pós-exiladas, dando a eles o panorâmico dos acontecimentos de 410 anos, dizendo assim para vocês. Olha, vocês perguntaram, vocês não sabiam por que nós caímos nessa escravidão, porque nos tornamos escravos. Esse aqui é o panorama que Deus mostrou para a gente, porque aconteceu tudo isso. Agora vocês decidem se vocês querem andar com Ele ou não. Agora vocês decidem se vocês preferem andar segundo o seu coração ou segundo o coração de Deus. Aí, queridos, a vontade humana, ela também entra em jogo, porque Deus é soberano, mas Ele respeita o nosso coração. Nessa parte da teologia, existe a responsabilidade humana, de fatos, de fazer as coisas.
A responsabilidade nossa é tomar consciência, sermos sinceros diante de Deus, querer ser sincero diante dele, andar com ele ou não, e a gente, né, deixar que o Espírito Santo, né, mostre isso para a gente, e pela misericórdia e graça de Deus, que o Senhor toque nosso coração de tal forma que nós venhamos verdadeiramente nos arrependermos dos nossos maus caminhos e vivamos uma vida verdadeiramente para a glória dele. A consciência do pecado é o Espírito Santo que dá, mas o conhecimento do pecado é a gente que adquire pela leitura bíblica. Deus não vai levantar um profeta igual Natan, muitas vezes para nos advertir. Deus não vai enviar um anjo para nos advertir do nosso pecado. A palavra é aquilo que nos mostra o que é pecado. Mas se nós não andarmos com ela, se nós não conhecemos ela, dificilmente você vai ser deixado de ser levado para aquilo que é pecado ou não, para você. Porque você vai ser guiado pelo seu coração e você determina o que é bom e ruim para você. Entende? O conhecimento do pecado vem mediante a palavra. Agora, a convicção de pecado, quem dá é o Espírito Santo. Por meio do quê? Da palavra. Por meio da palavra. Da minha palavra. A espada do Espírito, o que é, irmãos? O que Paulo falou que é? E o autor de Hebreus fala o que a palavra é? É uma espada de quantos gumes? 2 gumes. Para discernir o quê? O que mais? Da nossa vontade e das nossas motivações. Quando eu estou diante da palavra, eu estou estudando Deus. Não é isso que a gente acredita? Que Ele é a palavra de Deus? Não é isso que a gente acredita? Então, quando eu estou lendo a Bíblia, com quem eu estou conversando? A quem eu estou ouvindo? Deus. Porque se eu olhar a Bíblia e achar que é homens que escreveram, vai ser somente um livro. Eu posso jogar em qualquer lugar. Mas se eu entendo que ele é um livro que Deus usou homens para inspirá-la e trazer esse conhecimento dele para nós, então quando eu a leio, eu acredito, falando de mim, eu acredito que eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não preciso de um anjo para trazer isso para mim. Eu não preciso de uma voz profética, de alguém, um profeta, querer falar para mim. Eu querendo ouvir Deus, eu leio a Bíblia. Eu estou ouvindo Deus. Se eu assim acredito. Se assim eu acredito. Os reis, bacana o livro, né? Quando o rei Josias pega a Bíblia assim, ele começa a ler o livro, ele fecha, rasga a sua roupa, se joga no chão, pega o pó, joga sobre ele e diz assim: quão grande é o nosso pecado, de termos deixado a palavra do Senhor jogada às traças. Meu Deus. Então, amados, quando a gente olha para reis, a gente tem esses altos e baixos. A gente tem esses altos e baixos. Mas não seja um juiz severo com eles, porque esses altos e baixos, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos na nossa vida cristã. Todos nós estamos sujeitos. Quantos altos e baixos já tive na minha vida? Quantos altos e baixos já tive na minha vida? Quantos altos e baixos? Então, se eles pecaram, que sirva-nos de advertência, que sirva-nos de ensinamento, para que a gente deseje não ser como eles, mas ser melhores que eles. Amém, queridos? Vamos terminar, vamos orar? Pedir para o Nico fazer essa oração para a gente.